Olha só, Brasil, para quem achava que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, estava de brincadeira ou blefando quando falou que ia partir para cima dos comunistas e das ditaduras aqui na América Latina, pois é, agora chegou a conta. O Donald Trump participou de um evento conservador de direita ali nos Estados Unidos e ele partiu para cima de Moraes, Lula, dos esquerdistas, daqueles que querem fazer uma bagunça. Olha só o que ele falou, pessoal. Agora a coisa ficou séria. Se você tinha alguma dúvida de que a ajuda vem lá dos Estados Unidos, agora você vai ficar pelo menos mais esperançoso. E ainda o Milei também deu uma dura e mandou um recado para Moraes e Lula. Preste atenção nesse vídeo, pessoal. É sensacional, vale muito a pena. E logo em seguida, uma outra bomba. Olha só, o Ciro Gomes, o Cirão, aquele amigo de Lula, né, o companheiro de Lula, resolveu agora meter o pau em Alexandre de Moraes e ele abriu a caixa de ferramenta e falou poucas e boas coisas que talvez você não vai saber aqui, porque é lá do meio da política onde a gente não pode nem entrar. Esse vídeo está sensacional, por isso eu te peço para dar um like nesse vídeo, para se inscrever aqui nesse canal. Veja essa matéria, pessoal. Está sensacional, confira. Tá eu lá, abri o X agora para dar uma olhada no feed, as últimas notícias, e eu vejo 3 vídeos na sequência que me alegraram e vão te alegrar muito também. Olha, a situação do Alexandre de Moraes está ficando insustentável. Ele comprou uma briga com um pessoal que não tem como ganhar. Vamos lá, deixa eu acalmar e eu vou te explicar agora. Está acontecendo nos Estados Unidos, em Boston, hoje o maior evento conservador do mundo, que é o CPAC. Já aconteceu no Brasil, acontece em vários países. Hoje, quem falou lá foi o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o Patrick Bet-David, um dos maiores podcasters e comunicadores dos Estados Unidos, o Javier Milei, presidente da Argentina. E em 3 momentos diferentes, nas falas dessas 3 pessoas, o Brasil é mencionado. Não só o Brasil, como o Bolsonaro, as eleições no Brasil. E você percebe claramente que o cenário para o Alexandre de Moraes está ficando terrível. Não tem como ele vencer essa batalha que ele está querendo comprar, tá? Então vamos lá. Vou te mostrar o primeiro. Nesse momento é o Donald Trump falando. E o Donald Trump, a imprensa fala que o Donald Trump tá nem aí pro Brasil, Bolsonaro e ninguém, né? O Donald Trump faz questão de mencionar o nome do Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro. Então vamos lá, esse é o primeiro momento que me alegrou. A friend of mine, Eduardo Bolsonaro of Brazil, the Chamber of Deputies. Thank you. Thank you. Say hello to your father. Thank you very much. Great family. Great gentleman and your great family. Então, isso aí já deixou a imprensa do Brasil revoltada, né? Ele tá falando isso porque no momento que o pai do Eduardo, Bolsonaro, né, tá sendo perseguido de forma injusta e, como você sabe, criminosa por Alexandre de Moraes. Bom, agora nós vamos pro segundo vídeo. Ninguém mais, ninguém menos que o presidente da Argentina, um dos políticos mais famosos do mundo hoje, durante o seu discurso fala do Brasil. E olha o que ele fala. Em termos mais generais, hablo de la financiación de la academia, incentivando la elaboración de estudios que justifiquen la implementación de políticas públicas intervencionistas y de la compra encubierta de medios de comunicación. Aqui ele está falando das agências americanas e a forma como elas interferiram em políticas em vários países. Mediante la pauta pública. Hablo de las múltiples ONGs que viven de nuestros impuestos, de los subsidios a la cultura para producir propaganda. Y aquí en Estados Unidos, por supuesto, el escándalo de USAID, que destinaba millones de dólares de los pagadores de impuestos a financiar desde revistas y canales de televisión a fraudes electorales como en Brasil. ¿Cómo es que es? De televisión a fraudes electorales como en Brasil. Aqui ele fala que no Brasil houve uma fraude eleitoral. A Moraes vai ter que prender o Milei agora, hein? O gobiernos con aspiraciones discriminatorias como el de Sudáfrica. E quando ele fala da questão do Brasil, olha como é que o povo celebra. Bom, agora nós vamos pro melhor. Patrick Bet-David, também no dia de hoje, fazendo seu discurso, e ele é um dos maiores comunicadores dos Estados Unidos. Recentemente ele veio pro Brasil para entrevistar o presidente Bolsonaro e ficou emocionado, disse que foi uma das melhores 10 entrevistas que ele já fez. E aqui ele fala um pouco sobre o Brasil. Vamos lá. 2 days ago, I got back from Brazil. We're flying out to Brazil to do a 3-hour interview with former President Jair Bolsonaro. How many of you guys love President Bolsonaro? So we're in Brazil
while we're about to go, they are briefing us on what to be prepared for before we go to Brazil. They say, number one, have an international lawyer ready in case something happens. Number two, make sure you have an armored truck. Number three, come with a good delegation. We went with 9 of us. And then we'll be escorting all over the place. So we go and we experience everything. And then eventually the president comes. And the president sits there and we start conducting the interview. One of the most emotional interviews I've ever done. This man is crying, tears dropping on the table. I can't wait for the interview to come out this Wednesday. And I hear him speaking. About 15 minutes left for the interview to be done. Somebody comes in and is whispering in his ear. Boom. He swipes the hand. Interview ends. Doing all the stuff that he's doing. He gets out. 1 hour later, alert on the phone. Jair Bolsonaro has been charged and is facing 38 years in prison. For what? There's a judge there in Brazil. His name is Alexandre de Moraes. Anybody? Alexandre de Moraes sendo citado nominalmente no maior evento com Donald Trump assistindo. Anybody knows who he is? Okay. If there is a picture for someone that looks like a tyrant, it is Alexandre de Moraes. This man is a tyrant at the highest level. Cara, não tem como ficar melhor. O Alexandre de Moraes hoje é talvez um dos juízes mais famosos dos Estados Unidos e nem americano ele é. Eu fico imaginando se o Alexandre de Moraes pensa em... Cara, a situação... Tá, agora vamos lá. A cereja do bolo. Quero te falar da cereja do bolo. É essa aqui, ó. Alan dos Santos tem dados removidos de sistema da Interpol. Alexandre de Moraes levantou o sigilo do processo. Aqui o jornalista responde no STF. Alexandre de Moraes mandou a Interpol colocar o Alan dos Santos na lista vermelha para ele ser preso em qualquer país do mundo. Bom, o que aconteceu? A Interpol ignorou Alexandre de Moraes, retirou ele da lista. Alan dos Santos pode viajar para onde ele quiser no mundo. Cara, o Alan dos Santos é hoje mais livre que Alexandre de Moraes. Não tem cabimento. É muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. O ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, não é? O ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo vamos dizer, a perícia do VAR no lance. É mais ou menos como eu estou comparando. O ministro, e esse é o problema, e a nossa newsletter serve para isso, para a gente sair desse negócio de PT, Bolsonaro e tal. O Bolsonaro esculhambou o Alexandre de Moraes, e a turma do PT elogiou o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro elogiava o Moro, a turma do PT esculhambou o Moro, e eu não elogio o juiz. Eu defendo a lei, o devido processo legal, porque sem isso é selva. E isso é o que nós precisamos examinar agora. O que está acontecendo mesmo, na verdade, fora dessa confusão adianta, que nós não temos nada que concordar nem entrar nela. O que está acontecendo é que lá no ano de 2019, olha bem, 2019, o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, resolveu nomear por portaria, sem sorteio, o que já é uma aberração, o ministro Alexandre de Moraes como presidente do inquérito que ficou com o nome de inquérito das fake news. Então, qual era o pretexto? Tem um artigo do regimento interno do Supremo que diz que quando um ministro for agredido na circunstância física do Supremo, é razoável, é legal que um ministro do Supremo seja ele próprio o presidente do... Forçando a mão, claramente forçação de barra, o ministro Toffoli entendeu que a esculhambação na internet dos canalhas da blogosfera bolsonarista era, vamos dizer, o caso moderno de uma agressão que aconteceu dentro do Supremo. Já está errado. Porque a diferença aqui é, se os ministros estavam sendo, como de fato estavam sendo, agredidos, insultados, ameaçados, etc, 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 o caminho correto da lei que o ministro Toffoli deveria ter tomado, data máxima vênia, que é como nós advogados respeitosamente nos dirigimos criticamente às suas excelências, os magistrados, ele tinha que ter convocado a Procuradoria-Geral da República. Seria uma representação do presidente do Supremo, dando indicações, e a Procuradoria da República deveria fazer. O que estava acontecendo naquela data? De novo, a confusão institucional.
todo o país estava chocado com o comportamento vassalo, pouco sério, do Procurador-Geral da República, que vivia confraternizando com o Bolsonaro. Então veja, você tem que a Procuradoria da República não exercia as suas funções corretas, o ministro Toffoli, portanto, sem poder confessar, porque eles vivem se homenageando da boca para fora e a canelada por baixo. Infelizmente, esse é o mundo de hipocrisias desse universo de Brasília, da corte em Brasília. Pois bem, porque eu achava que o Procurador-Geral da República não ia tomar as providências corretas, nomeou o ministro Alexandre de Moraes. E este, desde 2019, esse é que é o problema. Desde 2019, resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim, e resolveu transformar esse inquérito vamos dizer, uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto, data máxima vênia, com todo respeito, isto não é direito. Isso é incorreto, isso está simplesmente produzindo nulidades para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores, não é, que deveriam ter sido já indiciados, já levados a julgamento, já com ampla defesa, já com presunção de inocência, já com as provas todas feitas. Não, está tudo se perdendo, 2019 para hoje, são quase 6 anos, 5 anos já. Pois bem, e o ministro está, então todo mundo agora vai entrando. Nesse ínterim, e esse é o problema, 5 anos, por rodízio natural, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE. Como presidente do TSE, ele tem lá um departamento que é natural, porque nós temos uma justiça especializada eleitoral e os tempos eleitorais são críticos. Você não pode esperar meses, dias, não sei o quê, por um recurso que às vezes está perdido. Então você tem lá, né, no TSE uma espécie de poder de polícia, diferente do STF, que não tem. O TSE tem uma espécie de poder de polícia nesta dimensão eleitoral. Entendamos bem. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes ficou com 2 cadeiras. Uma, presidente do inquérito no Supremo Tribunal Federal, e outra, chefe do TSE. E aí o que aconteceu? Nas 2 cadeiras, ele mesmo se alegou que seria esquizofrênico, que ele mandou um ofício para ele mesmo. Ora, não importa que ele considere esquizofrênico isso, porque vão se passar anos daqui até o julgamento dessas pessoas, e esses ofícios é que ficarão com a memória das tramitações. Não, ele optou pelo caminho apressado e começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas que agrediram os ministros, que agrediram a ele próprio, o ministro Alexandre de Moraes. E a propósito, como ele é ele mesmo agredido, insultado, até fisicamente, como aconteceu no aeroporto no estrangeiro, ele já perdeu, aparentemente está perdendo, a isenção e o distanciamento. Isso tudo enfraquece, diante da opinião pública, a autoridade que nós precisamos que seja amada mais do que respeitada pelo povo brasileiro. Está tudo errado e a gente precisa urgentemente encerrar esse inquérito e aí as coisas voltarão para a sua normalidade. Nós precisamos ter instituições superiores aos homens, superiores às pessoas. Por quê? Porque é isto que o povo precisa, sabe? Estabilidade institucional, segurança jurídica, e não ficar dependendo deste ou daquele candidato ou deste ou daquele ministro. Aliás, a barafunda, sabe? São coisas gravíssimas que estão acontecendo a deformar a institucionalidade brasileira. Pois é, você viu essas 2 matérias e realmente o Milley, Donald Trump e esse outro congressista ali dos Estados Unidos falaram sobre a realidade daquilo que está acontecendo aqui no Brasil. Realmente, pessoal, eles falaram coisas que nós nem podemos repetir aqui no Brasil, porque senão nós vamos ser censurados, corremos o risco até de receber a visita da PF. Mas, realmente, no evento conservador, o CEPAC, que aconteceu ali nos Estados Unidos, você ter o nome de Jair Messias Bolsonaro citado pelo menos 3 vezes por grandes autoridades ali, é sinal de que eles estão, sim, observando, preocupados e estão agindo também com relação à censura ou ativismo judiciário aqui no Brasil. Inclusive, o Donald Trump, ele abriu um processo nessa última semana justamente contra Moraes devido às suas arbitrariedades, né? Ali juntamente a sua empresa, a empresa pessoal particular de Donald Trump, junto com a Rumble, né? Abriu um processo ali contra Moraes e agora ele vai ser chamado, inclusive, preste atenção,
para ir depor ali em Tampa. Será que ele vai ter coragem de ir até os Estados Unidos para depor ali e se defender? É claro que não, né, pessoal? Ele não é bobo nem nada. Inclusive, ele já tirou o seu dinheiro lá dos Estados Unidos e já mandou para o Brasil, porque sabe que os seus bens, o seu visto, o seu passaporte, daqui a pouco vai ser tudo apreendido. As coisas estão andando, pessoal. Um mês depois das eleições ali nos Estados Unidos, na verdade, um mês depois que Donald Trump tomou posse, né? Já temos tudo isso aqui contra a ditadura e o ativismo judiciário aqui no Brasil. Agora, por outro lado, o Bolsonaro aqui no Brasil está mais ou menos enrolado com a justiça. Nós não temos dúvida de que eles vão fazer de tudo para condená-lo, né? O processo está na primeira turma ali do STF e na primeira turma temos 4 petistas e ainda o Alexandre de Moraes. Ou seja, o cerco está armado para condenar Jair Bolsonaro. Só nos resta saber se essa ajuda que vem de fora, ela vai chegar antes da condenação aí de Bolsonaro. E o Ciro, hein? O Ciro resolveu então falar dos ministros do STF, resolveu entregar o jogo. O Ciro que até então não falava nada, mas agora, como ele desfez ali, né, a amizade com o Lula, então agora é chumbo trocado de um lado para o outro. Realmente a política tem dessas coisas, né? Tem as amizades, tem a companheirada, mas quando um dá as costas para o outro, começa a soltar os podres. E eu acredito que ainda tem mais coisa para aparecer por aí. Nós vamos ficando por aqui. Se inscreve aqui no canal, pessoal. Se inscreve aí. Muitas pessoas assistem nossos vídeos aqui todos os dias. Vê as nossas notícias aqui. Ainda não se inscreveram. Se inscreve aqui porque você não tem nada a perder. E também dá um like nesse vídeo. Nós vamos continuar aqui lutando pela verdade, os princípios cristãos, valores conservadores. Se você aprova esse tipo de conteúdo, então se inscreva aí e dá um like no vídeo, tá bem? Vamos ficando por aqui e até a próxima.